Olá, investidores e investidores, bem-vindo de volta ao Investidor Sócio. Hoje vamos falar sobre a CPFE3, uma ação que nos últimos tempos anda tendo uma valorização expressiva no mercado financeiro, e vamos analisar brevemente se essa companhia ela tem perspectiva de continuar esse ciclo de crescimento e de payout de dividendos elevados. E antes de mais nada, quem é novo no canal, quem está chegando agora, deixe seu like, se inscreva para ficar por dentro de todas as notícias do mercado financeiro, que eu vou compartilhar com você minha visão da Bolsa de Valores. Então, indo direto ao ponto, CPFE3 é uma ação que está sendo negociada a R$ 34,10, que nos últimos 12 meses vem subindo 26% na bolsa, o que é uma valorização expressiva, e para um papel de energia é uma valorização muito boa. Ela representa um PL de R$ 7,00, PL de 7 na verdade. Isso significa PL nada mais é do que o preço sobre o lucro. Ou seja, em 7 anos somente de lucro por ação, a CPFE3 vai ter dado na faixa de R$ 34,00. Não quer dizer que ela vai ter dado R$ 34,00 de dividendo. Ela vai ter R$ 34,00 de lucro se manter os lucros atuais. Pode ser que ela distribua ou não todo esse montante ou parte dele. Vai depender do próprio cenário. Tem o P sobre VP, que é o preço da ação, R$ 34,00 sobre valor patrimonial. Ou seja, ela está sendo negociada a quase 2 vezes o VP, que é o valor patrimonial dela. Isso significa, só olhando esses números aqui, que a gente vê que o VPA dela está na faixa de uns R$ 18, R$ 19,00. Dividend yield, que é o dividendo dela anual, está na casa de 10,37%. Isso significa que a ação que está sendo negociada a R$ 34,10, ela está distribuindo para os acionistas em forma de dividendos ou proventos, né, que pode ser JCP, por ano, cerca de R$ 3,40. Quando a gente olha o gráfico dela, CPF em um ano subindo 26%. Em 5 anos a gente vê que a ação saiu da casa dos R$ 20,00 em 2019 para R$ 32,00 neste ano. Esse gráfico aqui, ele já está descontado todo o provento dado nesse período, porque sempre que uma ação dá dividendo, automaticamente é descontado do gráfico da companhia. Mas quando a gente vai analisar os números dela, rentabilidade em um mês subindo 5%, um ano 25%, 2 anos subindo 10%, em 5 anos 73%. Esse valor aqui é uma variação expressiva, muito boa, ainda mais quando a gente leva em consideração no Brasil hoje, sem encontrar rentabilidade de mais de 10% ao ano. É um investimento muito bom. Em 10 anos está dando na faixa de 208%. Mas vamos direto aos números dela. PL, preço sobre o lucro, na casa do 7. Como eu disse agora há pouco, em 7 anos o investidor vai ter tido de retorno na ação ou todo o valor investido, levando em consideração hoje. Isso se a companhia der tudo de proventos. Payout nada mais é do que a porcentagem do lucro que é distribuído aos acionistas. Significa 66%. Numa conta rápida, isso significa que a cada R$ 100,00 de lucro que a companhia tem, ela dá R$ 66,00 para os acionistas. É uma empresa que tem uma dívida bruta sobre patrimônio de 1%, relativamente saudável para uma empresa de energia, que geralmente as empresas costumam se alavancar bastante, haja vista que o retorno dos investimentos dela costumam ser acima da dívida dela, dos juros. E como nós sabemos se a empresa está barata ou não, quando a gente olha esses indicadores aqui relacionados aos outros anos da companhia, nós vemos que o PL dela, preço sobre lucro, está na casa dos 7. Em 2023 estava na faixa dos 8, 2022 7,5, 2021 estava 6. Isso significa o quê? Que em 2021 ela estava mais barata do que está hoje, com base no lucro. 2020 10, 2019 15%.
Se a empresa for buscar um PL de 10 ou um PL de 15%, ela teria que subir na faixa de 50 a dobrar de preço, se ela for voltar para os PLs que estavam em 2020. Mas como que resultado passado não é garantia de resultado futuro, e nem indicador passado é garantia de indicador futuro, mas aqui dá pra gente ter uma base de como comportou a ação em determinado período de tempo. Olhando aqui historicamente, a gente vê que ela está no PL que ela costumava estar, na faixa de 7, 8 a 10, podendo até variar em 15%, em 15 vezes. Mas quando a gente olha o preço sobre o valor patrimonial, a gente vê que ela está mais barata do que em todos os anos anteriores. Então, analisando esse indicador em específico, nós vemos que hoje ela está mais barata que estava em 2023, mais barata que estava em 2022, 2021. Isso por conta que o lucro dela vem crescendo consideravelmente. E quando a gente vai ver o dividendo dela também, houve um crescimento expressivo. Haja visto que em 2019 quase não estava dando dividendo, 1%, que é muito pouco. Mas a gente vê que em 2020 subiu para 5%, 2021 14%, 2022 10% e atualmente está na casa dos 10,37%. O payout, o que é um ótimo indicador, a gente vê que ele manteve elevado. Isso significa que a companhia ela tem um histórico de pagamento de dividendo bastante expressivo. Se nós víssemos que somente neste ano estava 66% e que tudo na casa dos 20%, a gente poderia tirar com base nesse parâmetro que a empresa não é uma boa pagadora de dividendo. Mas como que a gente olha nos outros anos e vemos que ela manteve esse payout elevado, significa que as companhias têm a tendência a continuar distribuindo excelentes dividendos para os acionistas. Quando nós analisamos o VPA lá em cima, que eu falei que estava na faixa de uns R$18, realmente R$17,82, quando a gente vê com base nos outros anos, 11, 12, 13, 14, 16, 17, vem subindo consideravelmente ano após ano. E o lucro por ação dela, que é um dos mais interessantes a se olhar, nós vemos que dobrou nesse período inteiro, saiu de 2,85 para 4,87, o que é muito bom. E como eu tinha falado, essas empresas geralmente costumam se alavancar bastante, justamente por conta que os juros que elas pagam dos financiamentos que elas fazem é mais barato do que o rendimento dos próprios projetos que elas criam. Outro ponto a se atentar também é a dívida da companhia, que mesmo se alavancando, mesmo os números dela vindo crescendo, o lucro por ação e o VPA, ela manteve o mesmo parâmetro dos anos anteriores e até menor do que em 2019 e 2021. Aqui, quando a gente vai olhar o gráfico da companhia, a gente vê que em um mês ela está subindo 5%, que significa R$2 por ação. Quando a gente olha o gráfico de 6 meses, caindo cerca de 10%. Em um ano, caindo na faixa de 11%. Neste ano, na verdade, né? Há um ano atrás ela está subindo 4%. E quando a gente olha o gráfico de 5 anos, subindo 17%. Para quem acha que esse número é pouco, uma observação que eu faço é que neste gráfico aqui, como eu já disse, já está descontado o valor dos proventos dados. Ou seja, a pessoa que está com 5 anos com essa ação está ganhando 17% fora todo aquele dinheiro que ele ganhou no caixa, que são todos os dividendos que entrou na conta dele, que ele pode estar comprando mais ações ou comprando outras ações de outras companhias. Ou seja, então o rendimento dele foi muito superior a esses 17%, que é onde muita gente peca e esquece de analisar. Abre o gráfico de uma companhia, olha que em 5 anos subiu 17%, mas a Selic está na faixa de 10% ao ano. Mas a pessoa se esquece que esse investidor já está há 5 anos recebendo proventos. E a gente viu que os proventos da companhia estão na casa dos 10% há anos. Ou seja, então uma conta de padeiro em 5 anos ele já recebeu R$15 de proventos da companhia. Quando nós vamos para o resultado da companhia, nós vemos que CPF, o lucro dela, ela teve o lucro no primeiro trimestre de 2024 de 1.750 bilhões, uma alta anual de 6%.
puxado principalmente por um melhor desempenho dos distribuidores de energia do grupo. Nós vemos que esse resultado se deve basicamente às altas temperaturas registradas no país, que fizeram aumentar o uso dos aparelhos de ar-condicionado nas casas brasileiras. O que para as empresas de energia a gente vê tanto que isso tem um impacto positivo, quanto mais calor, mais há consumo de energia. E consequentemente nós vemos uma maior receita para essas companhias e, como resultado, essas companhias apresentando lucros cada vez melhores. Agora, quando a gente vai analisar o impacto que está tendo no sul com essas enchentes, inundação e o povo sem energia, nós vemos que a CPF perde em torno de 50 mil unidades consumidores de energia. Vamos ver como que isso vai impactar o resultado da companhia nos próximos trimestres. Acredito eu que a depender do tamanho da companhia, isso é um impacto pequeno nos números da companhia. Nós vemos aqui também que ela já chegou a ter 700 mil unidades sem luz pelo forte temporal que teve em janeiro, ante 300 mil registrados no pior momento do evento atual. E aqui nós vemos uma matéria bastante interessante, que CPF resultado do quarto trimestre de 2023. Ela vem acima das expectativas, mas payout desaponta, né, decepciona, aponta safra. E a gente já vê que desde o quarto trimestre de 2023 a gente já vê notícias relacionadas aos números da companhia que vem crescendo trimestre a trimestre. Isso é um forte indicador positivo para a companhia. E quanto ao payout, as casas de análise elas estimavam que, o que já é de praxe, ainda mais para as empresas de energia, quanto maior o lucro e quanto maior, melhor a saúde financeira da companhia, mais tendência tem da companhia distribuir os resultados. E as casas de análise estavam esperando uma distribuição de dividendos dela muito elevada, o que acabou não acontecendo. Ela distribuiu 2,75 de dividendo por ação, que equivale a um rendimento de 8% e um payout de 57%. Mas fica a ressalva, se a companhia decidir distribuir todo esse lucro que ela está tendo por ano de 4,87 por ação, nós temos aí um payout, nós temos aí um dividendo yield na casa dos 15%, que vai ser um dos mais elevados da bolsa. Mas comente aí nos comentários se você tem CPF, o que você acha dessa companhia, se você acredita que ela pode continuar mantendo um payout bastante elevado. E no mais, bons investimentos a todos, e nos vemos no próximo vídeo.